Fala galera, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão ao vivo no canal do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática, e vamos para mais uma maratona nessa quarentena, corrigindo questões exclusivas do CESP para esse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos lá galera, vamos começar? Primeira questão, provinha da Secretaria de Fazenda de Alagoas. A criptografia provê métodos de disfarçar informações. Até aí, beleza, porque o objetivo da criptografia é ocultar o significado de uma informação. Então, métodos de disfarçar, né, tornar aquelas informações difíceis de serem compreendidas. A criptografia de chave pública é simétrica. Aí a questão ficou errada. Por quê? A criptografia de chave pública sempre vai ser assimétrica. Esse é o erro da questão número 1. Vocês devem lembrar que a gente tem dois paradigmas de criptografia. A criptografia simétrica, que é a mais rápida e possui uma única chave, e a criptografia assimétrica, que trabalha com um par de chaves. E quando eu falo um par de chaves, eu tenho uma chave pública e uma privada. Na criptografia simétrica, só existe uma chave. Se ela for pública, não haverá segredo. A chave na criptografia simétrica é secreta. Na assimétrica, a gente tem uma chave pública, que é compartilhada, e uma chave privada, que é de uso exclusivo para decodificar a informação cifrada com a chave pública. Então, a questão número 1 está errada. Observem que o restante que ele coloca, quando envolve a utilização de duas chaves separadas, pública e privada, mas correlacionadas. O restante está correto, né? Bastava que fosse criptografia assimétrica. Se substituísse simétrica por assimétrica, a questão número 1 ficaria certinha. Vamos à próxima questão. A assinatura digital foi desenvolvida especialmente com o objetivo de prover confidencialidade. Galera, já está errado. A assinatura digital, ela provê três propriedades: autenticidade, integridade e não repúdio. O objetivo da maratona é sempre fazer uma revisão. Então vale a pena lembrar que a autenticidade é o princípio de quê? É o princípio que vai garantir a identidade. Eu posso usar a palavra garantir no intuito de assegurar, né? Então eu vou prover, eu vou garantir a identidade de um usuário. A gente muitas vezes se esquiva de utilizar a palavra garantir porque nada é 100% seguro. Mas o objetivo da autenticidade, o objetivo é garantir a identidade de um usuário. O objetivo da integridade é garantir que a informação não foi modificada, não foi alterada, que ela está íntegra. É a salvaguarda da exatidão. Garantir que a informação está completa. E o não repúdio é sempre o não repúdio de quem emite aquela informação. Ou seja, ela não pode ter autoria negada. A garantia de que a informação não terá a autoria negada. Então, se eu mando uma mensagem assinada para alguém, é possível que a pessoa não receba. O não repúdio aqui é o não repúdio do emitente e não do destinatário.
O emitente não vai poder negar que aquela mensagem é autêntica e que ela está íntegra, se ela estiver assinada digitalmente. Agora, a assinatura digital não provê confidencialidade. É possível, por intermédio de um certificado digital, ter confidencialidade? Sim. Por intermédio do certificado, sim. Mas da assinatura, não. A assinatura é um processo que vai realizar autenticidade, integridade e não repúdio. Então, a palavra confidencialidade torna a questão número 2 errada. O objetivo da assinatura digital não é a confidencialidade. Confidencialidade é o objetivo da criptografia. A assinatura digital não criptografa a mensagem original. Qualquer um pode ler a mensagem e verificar que ela é autêntica, íntegra e que ela não pode ter a sua autoria negada. Então, para criá-la, basta que o emissor gere um hash da mensagem enviada e cifre esse código de hash com a sua chave privada. Perfeito. Olha só. Quando ele fala cifre o seu código de hash, ele não está cifrando a mensagem inteira. Então, a mensagem em si não foi criptografada. Ela continua podendo ser acessada por todo mundo. Só o que foi criptografado é o quê? O hash. E o que é um hash? O resumo. Um código gerado. E aí, esse código é gerado por meio de uma função criptográfica. Como, por exemplo, o MD5. Uma função criptográfica, aí eu não posso confundir com a criptografia da mensagem, mas essa função criptográfica vai gerar um código e esse código é chamado de hash. Então a questão número 2 está errada e a gente está revisando. Vamos que vamos! Vamos lá, galera. Questão número 3. A internet apresenta como característica o fato de... Letra A. Ter seus conteúdos disponibilizados controlados pelo registro.br? De jeito nenhum, né? O registro.br não é um regulador da internet. Pelo contrário, o registro.br é um órgão que vai fazer registros de domínios no Brasil. Ele estabelece regras acerca dos nomes de domínios brasileiros, né? Aqueles que terminam com .br, .com.br, .edu.br. Letra B. A internet é uma rede descentralizada. A internet é uma rede formada por um grupo de redes. Então, não há esse tipo de censura em nosso país. Letra B. Ser controlada de forma global pela ARPANET. De jeito nenhum. A ARPANET, para quem não sabe, é a rede que deu origem à internet. Rede que originou a internet. Ela é fruto de um projeto militar americano e que se expandiu e se tornou a rede mundial de computadores. Letra C. A internet é restrita a usuários de uma rede corporativa? Não. Aí seria o conceito de quê? De intranet, não de internet. Aqui seria uma intranet. Letra D. Ter criptografia nativa em todas as suas comunicações. Isso também está errado. A gente tem criptografia quando a gente usa um protocolo seguro, como HTTPS, um FTPS, um SMTPS, um SSH, ok? Agora, o gabarito aqui é a letra E, porque a internet é a rede das redes. Então a gente fala que a internet é uma rede heterogênea, porque existem computadores de plataformas diferentes, de arquiteturas diferentes, com sistemas operacionais diferentes, fabricantes diferentes, coisas diferentes, inclusive na internet, né? Câmeras, sensores, diversos equipamentos hoje formam a rede descentralizada, ou seja, ela é não hierárquica.
Embora, na verdade, eu não vou usar essa expressão não hierárquica, não. Por quê? A gente tem uma hierarquia de provedores na rede, existem algumas hierarquias de servidores DNS, né? Mas ela é descentralizada, no que tange a não ter um computador central controlando, né? Qualquer máquina pode fazer o acesso à rede mundial. Então, eu posso dizer que ela é heterogênea e que ela é descentralizada. Não confunda descentralizada com não hierárquica, né? Vamos deixar esse papo de não hierárquica de lado, porque a hierarquia vai depender do serviço em relação à internet, do contexto, né? Mas é heterogênea e descentralizada. Vamos que vamos. Questão número 4. Assinale a opção que indica o tipo de ataque mais comumente utilizado como precursor para viabilizar ataques de ransomware contra estações de trabalho de usuários. O ransomware é um tipo de malware que criptografa os dados na máquina do usuário. Esse ransomware pode ser Locker ou o cripto. Qual é a diferença entre o Locker e o cripto? O Locker, ele vai criptografar todo o disco e impedir o acesso. Ou seja, você vai ligar o computador e o computador vai ficar travado. Vai te pedir uma senha que só vai ser obtida através do pagamento de um resgate. E o cripto? O cripto vai ser aquele ransomware que criptografa apenas os arquivos de dados. Ou seja, ele vai deixar você ligar o computador e vai deixar você usar. Só que os teus documentos do Word, as tuas planilhas do Excel, estes estarão todos cifrados, pedindo a senha lá para que você possa acessar as informações. E muitos ransomwares ameaçam apagar os dados após determinado período se você não pagar o resgate. Aí a maneira que você tem de se proteger de um ataque de ransomware é através do pagamento de um resgate. Ou a maneira de se proteger, perdoe-me, é através da realização do backup. Como é que é? É porque o resgate, inclusive, você pode pagar e não obter a chave, né? É como um sequestro no dia a dia. É possível que você pague um sequestro e não devolva a pessoa já esteja morta. Então, não há segurança lidando com um vagabundo, não há segurança lidando com um hacker ou um cracker. O backup é a maneira que você tem de mitigar um ataque de um ransomware. Porque aí você manda o cara se danar e restaura aquele backup limpo, aquela informação original. Agora, o que o examinador quer aqui é o tipo de ataque que precede as ações hacker, né? Precursor do ransomware, que é o tipo de malware. Como é que eu posso pegar um malware, por exemplo? Como é que eu posso pegar um ransomware? A partir da execução direta do arquivo. E como é que eu vou executar um arquivo? Normalmente eu posso ser vítima de um golpe, de um ataque de phishing. Então eu posso ter uma fraude, aquele e-mail fraudulento dizendo assim: teu nome está no Serasa, clique aqui. Seu CPF vai ser cancelado, clique aqui. Você vai ter direito ao auxílio do governo para ganhar uns R$600, clique aqui. Aí a pessoa, tadinha, mal informada, vai lá e clica naquele link. Aí insere dados para a prática de fraudes, isso seria só um phishing, ou executa um arquivo anexado, ou é direcionado através de um link para um arquivo executável e que pode instalar na máquina qualquer programa malicioso, como por exemplo o ransomware. Por isso o gabarito aí é letra C. Agora, o que seria a letra A? DDoS é um ataque de negação de serviço distribuído. Ou seja,
é baseado no congestionamento, faz alguma coisa parar de funcionar. Se você vê na televisão lá, hackers atacaram o site do Ministério da não sei o que, e ele ficou fora do ar, ocorreu um ataque DDoS. Normalmente esse tipo de ataque pode ser realizado por muitos computadores, por isso ele é distribuído, através de uma botnet. Quando a gente tem milhares, milhões de computadores infectados por uma rede de robôs, por uma rede zumbi, é possível organizar essa rede para realizar ataques de negação de serviço. O que é o defacement? Defacement está associado à pichação. Quando alguém entra num site e altera o conteúdo do site, modifica propositalmente, picha o site. Então a pichação está associada ao defacement. Keylogger é aquele programa do corno. Do quê? Do corno, do cara que se sente traído, instala um programa espião que captura teclas. Tudo que a mulher digitar vai estar registrado, log, registrado, keyboard, em um keylogger. Então, um programa espião captura teclas. E o vírus, nessa época que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Todo mundo sabe o que é um vírus. Olha o coronavírus aí. Qual é a característica dele? A propagação. A propagação através do contato. Se você abrir um arquivo com vírus, você vai infectar a máquina. Então a gente tem que manter distância do vírus. Daí o caráter de isolamento que a gente está vivendo hoje. Bom, o que pode preceder um ransomware é, por exemplo, o ataque de um phishing. Que aí você cai no golpe, na fraude, clica em um link e instala esse programa malicioso. Beleza? Questão número 4, gabarito letra C de Charlie. Vamos para a questão número 5, TJ do Pará. A ação preventiva usualmente mais efetiva contra ataques que explorem vulnerabilidades de software catalogados consiste em ação preventiva contra ataques que explorem vulnerabilidades. Quem é que vai ter vulnerabilidade, gente? O que é uma vulnerabilidade? É uma fraqueza existente em um sistema. Como é que eu vou me proteger de uma fraqueza existente em um sistema? Corrigindo o sistema. A maneira que eu tenho que me proteger é corrigindo essa fraqueza. E a correção de uma fraqueza pode ser chamada de patch, que são remendos, ou seja, atualizações de conteúdo, patch. Então, se eu sei que um programa tem uma vulnerabilidade, eu vou utilizar protocolos de criptografia, eu vou realizar backup, eu vou utilizar senhas? Não, a ação preventiva vai ser o quê? Atualizar o sistema. Então, o gabarito vai ser letra D de delta. Garantir que os sistemas ativos de rede, né? Aquilo que tem valor para a rede, servidores e aplicações estejam constantemente atualizados com patch, com update e bem configurados, porque às vezes aquela vulnerabilidade é uma porta aberta, é uma falha na configuração de um programa, principalmente programas que possam vir a oferecer acesso remoto. Então o gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. O que é chato nessa questão do Pará? É que se você observar, todas as alternativas são válidas em relação à segurança. Eu devo utilizar protocolos de criptografia? Sim, no dia a dia, né? Eu devo realizar backup de dados regularmente? Sim. E testar eles? Também. Eu devo utilizar senhas que sejam de difícil dedução? Claro. Se não tem uma vulnerabilidade, formatas por letras maiúsculas e minúsculas, as senhas têm que ser difíceis de serem descobertas. Eu tenho que instalar sistema antivírus? Sim. Todas são recomendações válidas. A questão é a pergunta. A ação preventiva contra ataques que explorem vulnerabilidade. Se o ataque explora uma fraqueza, eu tenho que corrigir essa fraqueza. Logo, eu vou fazer o quê? Atualizar o sistema e configurar ele corretamente. Então, o gabarito aí é letra
D de delta. Questão número 6. A respeito da criptografia com o uso de chave pública, que é aquela criptografia assimétrica, que já está aqui do lado, né? E com o uso de chaves simétricas, assinale a opção correta. Letra A. A criptografia simétrica caiu em desuso a partir dos atuais esquemas de criptografia com chave pública. Pessoal, historicamente, a criptografia simétrica é mais velha, muito mais antiga. A gente lembra da criptografia simétrica com a criptografia de César. Lá de Júlio César, lá, imperador romano, ele já trabalhava com a criptografia simétrica. Isso pode fazer com que a pessoa venha a inferir que a letra A está certa, mas está errada. Por quê? A criptografia simétrica é muito mais rápida que a assimétrica. Isso faz com que ela continue sendo usada. Se eu tenho na assimétrica duas chaves e na simétrica uma única chave, abrir uma informação e fechar uma informação com uma chave só é mais rápido do que com duas. Por isso a criptografia simétrica é muito usada na internet. Ela não está em desuso. O problema da criptografia simétrica é estabelecer um canal seguro para compartilhar essa chave de maneira secreta. E aí muitas vezes a solução é começar com uma criptografia assimétrica para estabelecer uma chave de seção usada naquele ato, que é uma chave que é simétrica. É o que um protocolo como o SSL faz quando a gente usa o HTTPS. Então, a criptografia simétrica caiu em desuso. Está errada essa questão. Ela continua sendo muito importante, inclusive, para ganhar velocidade, né? Para transmitir informações mais rapidamente. Então, na internet utiliza-se muito a criptografia simétrica. Letra B. Os procedimentos de criptografia de chave pública são mais simples que os adotados pela simétrica. Aí está errado, gente. São mais complexos. Se utiliza duas chaves, não é nada mais simples. É mais complexo. Letra C. Sobre o ponto de vista da criptoanálise, o que é a criptoanálise? É a engenharia reversa da criptografia. O que é isso? É pegar um texto cifrado e tentar decifrar. A criptografia de chave pública é mais resistente à descoberta do texto original cifrado que a criptografia simétrica. Galera, a criptoanálise ela se baseia em descobrir a chave. Descobrir uma chave secreta ou descobrir uma chave privada vai dar no mesmo. O que vai tornar a criptoanálise mais difícil, por exemplo, é o tamanho da chave utilizada. Então, se eu tenho uma chave com 256 bits, com 128 bits, seja ela simétrica ou assimétrica, a quantidade de combinações possíveis vai impedir, né, que aquela informação seja cifrada, pelo menos em um curto período de tempo. Então, o determinante aí é a quantidade de bits da chave. É o tamanho da chave. Óbvio que o algoritmo utilizado também influencia. Mas esses algoritmos... O que é um algoritmo? Uma sequência de instruções para resolver um problema. Então, toda criptografia tem um algoritmo. E esses algoritmos utilizados são públicos. O que vai mudar é a chave de cada criptografia. E aí, o problema todo está em torno de quê? Da descoberta da chave. Letra D. Tal como na criptografia simétrica, na criptografia assimétrica é preciso que a mensagem inteira seja criptografada para se garantir a sua autenticidade. Essa está errada. Por quê? Se eu quero garantir a autenticidade, eu não vou criptografar a mensagem. Eu vou criar um hash e vou criptografar apenas o hash da mensagem, gerando o quê? Um hash criptografado vai gerar uma assinatura. Existe uma função de hash, né, que vai gerar um código. E esse código criptografado com a chave privada do emissor é a assinatura propriamente dita. A resposta, então, é a letra E. Por quê?
Tanto a criptografia simétrica quanto a encriptação de chave pública são vulneráveis a um ataque de força bruta. O que é esse ataque de força bruta? É um ataque baseado na exaustiva repetição para quebra de uma senha. Está muito difícil. Vai melhorar. Exaustiva repetição para quebra de uma senha, de uma chave. Por exemplo, se a minha chave criptográfica tem 4 bits, a chave vai ser 0001, 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 e 1111. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Com 4 números binários, eu posso ter 16 combinações. Por quê? 2 elevado a 4. Se eu acrescento aqui um bit, 2 elevado a 5, eu já passo a ter 32 combinações. Então, observe, um ataque de força bruta é um ataque que vai ficar testando todas as combinações possíveis até abrir. Então, se você tem poucos bits, é possível quebrar aquela senha, é possível descobrir aquela chave. O que a gente faz? A gente aumenta a quantidade de bits para tornar mais seguro. Se eu tenho, por exemplo, 128 bits, cara, a quantidade de chaves aqui é igual à quantidade de, aproximadamente a quantidade de grãos de areia da Terra. Olha que viagem. São 1 decilhões, são, sei lá, 301 decilhões. É um número tão grande que é difícil de alguém conseguir descobrir, tornando aquela informação segura. O custo que ia levar para abrir uma mensagem criptografada com 128 bits com força bruta é um custo tão alto que vai ser mais caro e vai levar mais tempo do que a própria informação que está sendo resguardada. Então a gente considera seguro. Esse, inclusive, é um determinante. Eu digo que algo é seguro quando, para quebrar, para abrir aquele conteúdo, ou eu vou gastar mais tempo do que aquela informação vale ou tem para se tornar pública, ou eu vou gastar mais dinheiro do que aquela própria informação vale, usando muitos computadores, aumentando a capacidade computacional. Então, essa impossibilidade de acessar a informação torna ela o quê? Segura. O gabarito aí, letra E. Questão número 7. Para cifrar dados, sistemas criptográficos assimétricos são mais rápidos que simétricos. Aí está errado, a gente já comentou, é o contrário, né? São mais lentos do que os sistemas simétricos. O processo é mais lento. Questão número 8. Em criptografia, denomina-se integridade a propriedade que garante que apenas os destinatários seja capaz de extrair o conteúdo da mensagem criptografada. Galera, o conceito da questão número 8 está errado. Por quê? Esse conceito não seria de integridade, seria de confidencialidade. Quando ele coloca que apenas o destinatário, ele está restringindo, apenas o destinatário vai poder ler. Então a mensagem não é íntegra, ela é confidencial. O que corresponderia à integridade seria o quê? Que a informação não foi modificada, que ela está completa, que ela está inteira, que ela está exata. Aí eu estaria associando a integridade, beleza? Questão número 8 está errada. Questãozinha número 9. Na criptografia simétrica, uma chave secreta perfeitamente empregado, né? O segredo daquelas partes que estão conversando de maneira simétrica, é aplicada uma mensagem para alterar o conteúdo dessa mensagem, tornando o conteúdo irreconhecível. Até aí tudo bem.
Na verdade, o conteúdo da mensagem vai ser o mesmo, né? Para quem tiver a chave. Conhecendo essa chave, o remetente e o destinatário poderão criptografar e decriptografar todas as mensagens em que essa chave for utilizada. Posso considerar certo? Posso. Questão número 9. Gabarito é certo. Observem que a chave ela altera o conteúdo, mas se a pessoa tiver a chave, não vai alterar o significado. Por quê? Eu vou digitar lá Renato, a pessoa vai receber um código. Agora, quando for ler, a pessoa vai novamente ler o quê? Renato. A criptografia vai alterar o conteúdo, mas com a utilização das chaves não vai alterar o significado. Beleza? Só vai alterar o significado para aqueles que não têm a chave. Por isso ela oculta o significado. Questão número 10. No programa de edição de texto do Word, é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada. Seja inserção, seja retirada de palavras, nova formatação de texto, layout de página. Agora a gente está migrando para o Word. O que ele está querendo saber aqui, esse examinador do SESP? O que ele está querendo buscar? O caminho para realizar determinada ação. E como o objetivo é revisar, a gente vai revisar as guias do Microsoft Word 2016. Para quem não decorou ainda, né, porque eu acredito que a maioria tenha dado muita ênfase à parte de redes de comunicação, redes de computadores, que é o que mais cai na PCDF. Agora que a gente ganhou tempo, eu estou dando atenção a outros pontos do edital, que no Turbo, por exemplo, eu passei voado. Vamos lá, guias do Word. Quais são as guias do Microsoft Word? É o Parei, Lá, Decore. O que é o Parei, Lá, Decore? É um mnemônico que eu uso para gravar as guias do Word. No Excel eu parei lá foda, no PowerPoint eu parei data. Todas têm parei. O que é parei? Página inicial, arquivo, revisão, exibição e inserir. O que é o lá? Layout, design, correspondências e referências. Essas são as guias do Microsoft Word 2016. Isso a gente tem que gravar. Agora, primeira coisa que eu vou fazer, existe página inicial? Existe. Existe exibição? Existe. Existe layout da página? Existe. Existe arquivo? Existe. Existe revisão? Existe. Então, todas as guias que ele colocou são factíveis. Mas se ele colocasse, por exemplo, formatar, não existe formatar, não existe ferramentas. Esses são menus existentes no LibreOffice. Pode confundir para quem for fazer um concurso com o LibreOffice, o que não é o caso da PCDF. Então vamos lá. No programa de edição de texto do Word é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada. Aqui ele já sugeriu, é o controle de alterações. Normalmente esse recurso é usado, por exemplo, quando eu estou sendo orientado por um professor na faculdade, lá, estou fazendo meu TCC, estou fazendo minha monografia, minha dissertação, minha tese, aí eu mando o documento para o meu orientador. Se o orientador mexer no texto, eu quero saber aonde ele realizou as mudanças. E para isso eu tenho que marcar o quê? O controle de alterações. O controle de alterações está na guia revisão. O controle de alterações é feito depois que o texto está pronto. Eu vou mandar para o meu orientador. Então ele vai lá na guia revisão, controle de alterações. Por isso o gabarito aí é o que, gente? Letra E. Mostra? Vou tentar, vamos lá.
Deixe-me jogar o Word aí para vocês darem uma olhada. Legal. Vou criar um arquivo novo. Arquivo novo. Vou digitar um texto. Agora, eu vou lá em revisão, vou marcar o controle de alterações. Marquei o controle de alterações, mandei para o professor. Aquilo que ele digitar, ó, vai ficar marcado no texto. Aquilo que ele apagar, vai ficar marcado no texto também. Aí você observa que o que foi inserido fica sublinhado. E aquilo que é apagado fica taxado com essa linha no meio, dando ideia de quê? De erro, né? De negação. Esse taxado aqui está indicando o texto excluído. E aí, quando o professor me devolver, vai me devolver o texto assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão e vou aceitar ou rejeitar essas modificações. Eu posso aceitar ou rejeitar. Ok? Então, voltando para o nosso PowerPoint. Gabarito aí é letra E. Questão número 11. Na edição de um documento Microsoft Word, a inserção de recuos nos parágrafos. O que é o recuo no parágrafo, gente? A gente digita um texto, mas normalmente aperta um tab no iniciozinho para colocar um recuo no parágrafo. Na verdade, existe uma maneira mais correta de colocar recuo sem ser usando o tab, né? Que é manipulando o próprio recuo na régua ou através do parágrafo lá da janela de formatação de parágrafo, que a gente tem a opção de recuo, recuo e espaçamento. Então vejamos. Na edição de um documento no Word, a inserção de recuos nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço. Essa é a pior hipótese. Já torna a questão o quê? Errada. Não entendi. Cara, eu não acredito que hoje alguém ainda faça isso. Ó. Espacinho. Espacinho é muito ruim. O mínimo que as pessoas usam hoje em dia é o tab. Agora, o mais correto, para mim, seria utilizar os recuos na barra de régua, que aí você coloca a distância que você quer de recuo. O tab ele anda sempre de 1,25 e 1,25. Se eu quiser colocar 2 centímetros com tab, eu não consigo. Aí eu posso manipular através da régua ou através de quê? Da caixa de diálogo, da janela, parágrafo. Aí eu tenho a opção de manipular o recuo à esquerda, direita, o recuo de primeira linha, deslocado. São os recuos existentes no Word. Então, voltando para a questão. Olha a justificativa do examinador. Utilize a barra de espaços, uma vez que nem sempre a régua está visível. Ora, se a régua não estiver visível, você vai clicar lá onde? Em exibir, né, que é uma guia, e vai habilitar a caixinha para mostrar a régua. E os comandos de recuo só funcionam para a tabela. Isso ficou horroroso. Não funciona só para a tabela. Funciona para os parágrafos. Beleza? Então, questão número 11 está errada. Questão número 12. Agora uma questão da Polícia Federal. Vamos lá. Ao editar um documento usando o Microsoft Word 2016, um usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice, com títulos e subtítulos, e os respectivos números de páginas. Realmente, fazer índice manualmente é um porre, né? Porque se você mexe no texto, uma página, um título vai mudar de posição e você vai sofrer para ficar atualizando o índice. Então, qual seria uma maneira de trabalhar com o índice? Olha lá. Imaginem que eu tenho um documento, vou reduzir aqui o zoom para vocês visualizarem as múltiplas páginas. Vou tirar o controle de alterações. Criar um arquivo novo aqui que é mais fácil. Vamos lá.
Coloquei aqui, ó, Renato. Aí bati um texto. Aí vou colocar agora em outra página, né? Observem que eu já estou aqui com 4 páginas. Vou colocar agora Diego. E vamos bater mais um texto. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um índice. Então eu posso pegar o Renato, selecionar Renato, clicar em página inicial e colocar um estilo título 1. Observe que quando eu colocar o estilo, ele vai mudar a formatação de fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, tecla de atalho, efeito de texto. Mudou lá. Renato, ficou sendo o título 1. E agora eu vou lá no Diego e vou colocar também o Diego como título 1. Vou selecionar. Página inicial, título 1. Beleza. Tendo marcado cada título com seu respectivo estilo, eu posso, por exemplo, ir em referências. Tudo que eu estiver trabalhando em relação à monografia está dentro de referências. Sumário, nota de rodapé, índice, bibliografia, é tudo o quê? Referências. Aí eu posso chegar aqui e colocar aqui, ó, sumário. Pum, ele já colocou lá para mim. Olha que legal. O Renato está na página 1, o Diego está na página 4. E o mais interessante aqui é que se eu colocar mais texto e porventura aquela palavra mudar de página, eu não vou precisar me incomodar. Como assim? Vamos lá. Propositalmente estou inserindo mais texto. Vou copiar e colar aqui que é mais fácil. E o Diego mudou de página. Agora eu vou lá no final. O que a gente vai observar? Que existe aqui a opção de atualizar o sumário. Atualizar? Ok. Atualizar os números de página. Aí o que vai acontecer? O número da página do Diego vai estar atualizado. Professor, não ficou. Não ficou porque eu inseri o texto antes do Diego, depois do Diego. Mas você pode confiar que vai ficar. Então, voltando para a questão. Ao editar um documento utilizando o Word 2016, um usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice, com títulos e subtítulos, e os respectivos números de páginas. Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de todo o documento, e não apenas ao seu final, o que muda o número das páginas em que se localizam os títulos a serem inseridos no índice. É o que eu estava tentando mostrar. Nessa situação, para resolver o problema, o usuário pode utilizar a ferramenta do Word que permite criar índices automaticamente por meio do uso de estilos, tais como título 1 e título 2. Essa questão está certa, ok? Esse é o conceito aí de um índice analítico, né? Que é o sumário. Então, índice analítico é igual a sumário. Professor, eu não entendi esse papo de índice analítico. Deixa eu comentar. Existem dois tipos de índice. Existe o índice analítico e o índice remissivo. Quando você pega um livro, por exemplo, é comum no início do livro ter um índice analítico, mostrando a estrutura do livro, né? Tipo, capítulo 1, Windows, página 5. Capítulo 2, o Word, página 100. Capítulo 3, Excel, página 200. Isso normalmente está no início. Mas se eu quero procurar, por exemplo, criptografia assimétrica,
vai ser difícil achar no índice analítico. Aí o que eu faço? Eu vou lá no final do livro e procuro um outro tipo de índice, costuma ser por ordem alfabética, que é o índice remissivo. Aí eu vejo lá na letra C, criptografia assimétrica, página 530. Aí eu volto. Ele está fazendo o quê? Uma remissão. Então existe índice analítico e existe índice remissivo. O índice analítico no Word é chamado de sumário. E o índice remissivo é o padrão, é o índice. Para eu trabalhar com sumário, eu devo trabalhar com estilo. Para eu trabalhar com índice remissivo, eu tenho que trabalhar com marcação nas entradas de índice no texto. Beleza? São métodos diferentes. Isso também aparece em prova. Vamos que vamos. Questão número 13. No processador de texto Word do ambiente Microsoft Office 2010, é possível incluir um índice no documento que estiver sendo editado. É possível incluir um índice. Para tanto, é necessário selecionar o título ou parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice, por meio da opção que? Marcar entrada. Você vê que na questão anterior, quando ele se referia a índice, na verdade ele estava falando do quê? Sumário. E o sumário trabalha com estilos. Na próxima questão, ele está se referindo de fato ao índice, que é o conceito do índice remissivo. Para eu trabalhar com índice remissivo, eu tenho que fazer a marcação da entrada. Eu vou ter que, por exemplo, pegar aqui o texto. Vamos colocar aqui uma palavra diferente. Olha lá, vou colocar aqui default. Aí o que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa palavra e ir lá na guia revisão, perdão, referências, tudo que tiver relação com monografia tem referências, né? Marcar entrada. Eu marquei a entrada do default. Aí eu vou para uma outra página e vou colocar Windows. Vou selecionar essa palavra. Eu vou ter que ir selecionando as palavras que são chave no meu documento, referências, vou marcar a entrada. Aí eu vou marcando as entradas. Depois que eu tiver marcado as entradas, eu vou para o ponto que eu quero inserir o índice. E agora eu vou lá em referências e vou inserir o índice. Olha aí. Inserir índice. O que ele fez aqui? Ó? Default está na página 6, o Windows está na página 8. Só que esse tipo de índice já seria um tipo de índice de quê? Esse já é o tipo de índice remissivo. Enquanto o de cima é o analítico. O de cima, na verdade, é chamado de sumário. E o de baixo é o índice padrão do Word. O índice padrão do Word é remissivo e o sumário é o índice analítico. O Word permite trabalhar com os dois. Então, na prova do SESP, se for uma questão conceitual, se ele falar, é possível ter índice remissivo e analítico no documento Word? Sim, é possível. Só que o índice analítico é chamado de quê? De sumário. Vamos que vamos. Vamos voltar para a nossa apresentação aí, questão número 13, então está certa. Vamos para 14. Em um documento em edição no processador de texto do Word, o professor na 13 tinha uma palavra innecessária. Eu tinha aprendido que toda vez que tiver necessário está errado. Oh, meu Deus, não faz isso comigo não. Faz isso comigo não. Né? Nem sempre. Cuidado que o pato bota ovo, hein? No dia da prova. Vamos para 14. Em um documento em edição no processador de texto Word do ambiente Office 2010, aqui não importa a versão, pode ser 2010, 2016, não interessa. Um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la. E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Essa questão está certa. O que a gente tem que saber acerca de seleção no Word? A gente tem que saber que um clique posiciona o cursor,
Um duplo clique seleciona a palavra. Ctrl clique seleciona o período. Período termina com ponto, né? Não é a linha, é o período, é a frase, o período. E o triplo clique do enunciado sobre uma palavra seleciona o parágrafo. Por isso, a questão número 14 está certa. Vamos agora para a nossa última questão dessa revisão de hoje, questão número 15. No Word 2013, é possível definir uma fonte padrão. Qual é a fonte padrão? Calibre, tamanho 11. A fonte padrão é calibre tamanho 11, mas você pode modificar essa fonte se você quiser. Como? Molinho. Vai em página inicial, clica na setinha que abre inicializador de caixa de diálogo, escolhe a fonte que você quiser e define como padrão. Olha o botãozinho aqui, definir como padrão. Aí você tem como colocar como padrão somente nesse documento ou em todos os documentos baseados no modelo normal, para que quando você venha a criar um documento novo, ele já venha com essa fonte padrão definida. Beleza? Então, voltando para a questão número 15, é possível? Sim. A questão 15 está certa. Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão. Observem que hoje a revisão foi tranquila, né? A gente ganhou tempo, então eu estou até mais devagar aí durante a correção. Mas daqui a pouquinho a gente tem que ligar o turbo de novo, cair dentro de redes de comunicação pesado. Lembrem que para o CESP, área de segurança pública, assuntos muito importantes são o que, gente? Redes de comunicação, redes de computadores, internet, intranet, toda a parte que está associada ao que? A internet, a redes de internet. Segurança da informação é o segundo assunto mais importante. E aí, internet e segurança vai pegar 80% das questões da prova, se não mais, né? Haja visto o histórico do CESP, é o que a gente se baseia. Agora que eu estou com tempo, eu estou corrigindo questões de Windows, de Word, de Excel, nessas maratonas. Mas depois a gente tem que revisar forte a parte de rede de segurança, que é o cerne da prova, beleza? Uma boa Páscoa para todos, um ótimo domingo aí, né? Espero que essa nossa quarentena passe rápido e que a gente volte às nossas atividades o quanto antes. Tudo de bom aí para vocês. Até a próxima, galera. Valeu!